falar sobre o ônus da prova à luz do STJ. O tema da nossa live é a causa de pedir e o ônus da prova à luz do STJ. O entendimento atual do STJ. Vamos falar um pouco sobre esse instituto dificílimo mas que é importantíssimo, que é o ônus de provar. Eu não sei o som se está direito, quem foi entrando na live aí, tenham uma boa noite. Vamos aqui. A regra do CPC 2015, em relação à prova, o ônus, né? O ônus, seja um encargo para alguns ou obrigação para outros, para nossa live aqui, o que vai importar, a princípio, em que vamos falar um pouco sobre a regra, que é lá, e está disposto lá no CPC, na regra do artigo 373, né, os incisos 1 e 2 do CPC. Então, esse ônus de provar incumbe ao demandante de acordo com as regras dispostas no CPC. A questão aqui não é a regra, né? A regra todos sabem que está lá no inciso 1, inciso 2 do artigo 373, não é isso? Vamos lá. O artigo 373 dispõe: o ônus da prova incumbe... boa noite, doutora Márcia, prazer tê-la aqui. Vamos iniciar a nossa live um pouco atrasada, em função da chuva, né, que agora melhorou um pouco. Mas eu estou aqui, você sabe, aqui no Rio de Janeiro, e chove há dois dias seguidos, né, chovendo. Mas agora deu uma parada e vamos em frente, né? Então, a live anterior eu falei do ônus da prova, mas o foco não foi especificamente o recurso especial julgado em 22/8 lá no STJ, que se tornou, ou irá se tornar, pois não, doutor Dan, uma boa noite. Vamos iniciar então a nossa live. Vamos falar aqui de um instituto, eu reputo difícil, eu não gosto de falar, mas eu entendo que é difícil essa compreensão. Então, eu preciso um pouco da atenção de vocês. Vamos lá. A regra do CPC 2015 sobre a prova, o ônus de provar. Não vamos falar aqui se é um encargo ou se é uma obrigação, correto? Mas o demandante, não é autor ainda, não é? Porque o que nós temos? Nós temos a jurisdição inerte, é isso? E eu tenho o impulso oficial e a iniciativa da parte, o princípio da iniciativa da parte, o princípio da propositura, não é? Então, não falamos ainda em autor, embora o CPC, lá na regra do artigo 373, inciso 1, fala que ao autor incumbe
provar, não é isso? O fato que constitui o seu direito, não é isso? Está lá, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. E o inciso 2 é ao réu, aí está correto, ao réu. Ao réu, quanto à existência do fato que impede, né, modifica e extingue o direito do autor. Aí está correto. Mas o mais correto seria colocar o demandante, quanto ao fato que constitui o seu direito, não é isso? O que está lá na causa de pedir. É justamente o que vamos enfrentar aqui, entre aspas, o julgado recente do STJ, que em 22/8 desse ano, né? O ministro Luiz Felipe Salomão aqui do Rio de Janeiro. Então, a regra, isso não há controvérsia, a regra da prova, do ônus de provar, está lá, no artigo 373, inciso 1, né? E o inciso 2. Lá tem a regra, essa é a regra. O equívoco, na minha opinião, o equívoco é em relação à inversão desse ônus, correto? Para o STJ e para todos nós, não é isso? Inclusive para o Código de Ritos, o Código de Processo Civil de 2015, a regra está lá no artigo 373, inciso 1 e 2, correto? E a inversão é que é o problema. Por quê? Porque o próprio artigo 373 diz lá no parágrafo 1º, nos casos previstos em lei e diante das peculiaridades do caso, né, concreto, relacionado à impossibilidade, excessiva dificuldade de cumprir o encargo, né, nos termos do caput do artigo 373, que incumbe ao autor, né, no caso desse, incumbe ao demandante, ou a maior facilidade da prova. Por que falar em maior facilidade? A facilidade porque os atores do processo eles devem cumprir outro princípio, o princípio da cooperação. Cooperação, quem tiver mais facilidade de produzir a prova, porque a prova não pertence à parte, a prova pertence ao processo, não é? A todos aqueles que cooperam com o processo, as partes, autor, réu, né, demandante, réu, juiz, juízo, né, os causídicos, as causídicos, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, não é isso? E todos, procurador do Estado, todos são atores e precisam cooperar, né? Seguir, observar o princípio da cooperação que está lá no Código de Ritos, no Código de Processo Civil. Então, quem tiver mais facilidade vai apresentar essa prova. Então, quem tiver mais facilidade dessa prova. Então, aqui nós temos que interpretar a regra do artigo, todas elas, não é? A regra, a lei, a regra, a norma em abstrato e as espécies, regras e princípios. Nós temos que interpretá-las, todas elas, de forma contextualizada, de acordo com o ordenamento jurídico. Não é isso? Então, vamos lá. Especificamente, eu devo interpretar a regra do artigo 373 de forma contextualizada. Inclusive, o RESP que nós vamos comentar aqui, o próprio relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, fala sobre essa questão de que devemos interpretar de forma contextualizada. Então, eu tenho lá a regra do artigo 373, inciso 1 e 2, não é isso? Então, quando a regra lá do caput
com o parágrafo primeiro, que é a maior facilidade, aí eu inverto o ônus da prova. Então, eu tenho lá a lei, que ele fala da lei. Então, se reporta, né, como todos sabemos, ao inciso 8º do artigo 6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, aqui, na minha opinião, é um equívoco. O equívoco ocorre nessa questão, exatamente aí. Quando você vai inverter, pedir, né, essa inversão do Estado juiz, é justamente aí que está o erro. Por quê? Porque a regra não é a inversão, a regra é o 373, inciso 1 e 2. Essa é a regra. Então eu tenho lá que inverter de acordo com a facilidade. Agora eu tenho lá o livre convencimento do juízo. Sim, eu tenho um livre convencimento, mas o livre convencimento ele deve ser motivado, não é? Contextualizado. Então tá lá. Se eu tiver a alegação verossímil, a hipossuficiência, vulnerabilidade na relação de consumo, eu aplico. Agora, esse RESP, aqui ó, o RESP, 1 milhão, o RESP, que atrapalha um pouquinho colocar 1 milhão, vou colocar aqui, ó, 1 milhão, 583, 430 do Rio Grande do Sul. Olha lá, tá lá, Rio Grande do Sul. Esse é o RESP, tá lá, ó, tá aqui, né, esse RESP. Então, o RESP, o relator ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma, e por unanimidade foi julgado em 23 de 8 de 2022. Né? Esse informativo, vou colocar aqui também, o informativo, que é importante que vocês leiam o informativo do STJ. Informativo 748 do STJ. Tá lá, nesse informativo. Os informativos do STJ já tem uma pesquisa, já foi pesquisado e fica um pouco mais fácil estudar os informativos do STJ, estudo informativo do STJ porque já de acordo com o tema. Então, esses temas são relacionados ao direito processual civil, direito do consumidor, especificamente o direito bancário, né? Nesse RESP, que é a questão lá da taxa, a taxa do Banco Central do Brasil, a taxa média que o STF, o Supremo Tribunal Federal, entende que a taxa média é aquela taxa do Banco Central do Brasil. Porque aqui esse RESP fala de uma ação civil pública em que os autores, não é? No caso, quem é o substituto processual nessa demanda é uma associação de defesa do consumidor, tá? Isso chegou ao STJ, né? Mas especificamente a causa de pedir, que é o fato o fato ou conjunto de fatos, não é? Eu já falei aqui que em outras lives que a causa de pedir não é o dispositivo legal, e sim o conjunto de fatos, né? O fato ou conjunto de fatos que o demandante ou os demandantes afirmam serem verdadeiros. E por esta razão, pedem, né, exigem do Estado, juiz, a tutela jurisdicional. Nesse sentido,
é necessário que o demandante, né, prove o fato que constitui o seu direito, não é? Prove. Agora, como aqui é relação de consumo, eu inverto esse ônus, né? Não estou falando em prova diabólica, doutores. Prova diabólica é aquela prova impossível, né? Eu não posso provar que eu não assinei o contrato, não é isso? Essa prova diabólica, eu não posso provar esse fato constitui meu direito, não é isso? Não é isso que eu falo. Nesse caso aqui, é a regra, que é a regra do artigo 373, inciso 1. Né? Ao autor, desse demandante, é necessário provar o fato que constitui o direito. Como é relação de consumo, aí tem um equívoco. O equívoco está aí. Não é automática essa inversão, correto? É necessário ter os requisitos e algum dos requisitos, e especificamente o contraditório oportunidade. Porque o réu ele tem que também saber que essa inversão, essa regra que é o artigo 373, inciso 1 e 2, foi invertida. Então, ao réu, não é isso? Após a citação, relação processual, é necessário que inverta. Até quando? Até quando eu vou inverter? Eu vou inverter até lá na regra do artigo 357 do Código de Processo Civil, que é lá a decisão de saneamento e organização do processo. Lá o juízo vai organizar o processo, né, para ter a oportunidade, o contraditório oportunidade, para sabermos se o juízo inverteu ou não. Quando fala em livre convencimento, toda decisão lato sensu, de acordo com a regra do artigo 489 do Código de Processo Civil, todas as causas de pedir devem ser enfrentadas pelo juízo de direito, correto? Mas eu tenho que ter o contraditório oportunidade, ou seja, eu tenho que ter oportunidade de que essa inversão, né, esse ônus de provar, né, que foi, no caso, invertido, eu tenho que, essa inversão, eu que tenho que provar. Então, no caso da relação de consumo, o fornecedor terá que provar, no caso que eu dei o exemplo do contrato, que a prova diabólica, né, seria quase que uma prova diabólica, né, porque como que o consumidor vai provar que não assinou o contrato? O fornecedor, né, do serviço e o produto e serviço é que vai provar, olha, o contrato está aqui e foi assinado, não é? Bom, mas presume-se a boa-fé objetiva do consumidor, é a presunção de que não assinou o contrato, né? É por isso que tem esse mecanismo, por isso que eu coloquei essa questão do mecanismo. Então, eu aqui vou colocar o tema da live aqui, o tema, o ônus, a causa de pedir, a causa de pedir e o ônus da prova, à luz do STJ. Tá. Esse aqui eu vou... Bom, fixei o tema. Bom, então, as pessoas que forem passando aí, eu vou deixar a live gravada e eu não vou tomar muito tempo de vocês, tá? Eu vou prosseguir, né, esse conteúdo, parte, né, a maioria
já teve na semana passada, mas esse RESP e esse conteúdo aqui, esse contexto, eu vou dizer a vocês que essa contextualização aqui na live eu ainda não fiz, tá? Eu faço agora porque faz parte aqui dos meus estudos, eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu sei que há um cansaço em assistir live e o processo civil realmente não é tão lúdico, né? Como o direito de família, o direito das famílias, não é isso? Ou até direito do consumidor. Mas se vocês entenderem aqui esse mecanismo do CPC à luz do atual entendimento do STJ, o que eu estou falando aqui para vocês, o que eu falo aqui, é o entendimento atual do STJ, viu? E o STJ entende que a regra está lá no artigo 373. A regra não é o inciso 8º do artigo 6º do CDC quando tem relação de consumo. A regra ainda é lá. Nesse sentido aqui eu passo a falar um pouco desse RESP, é justamente aqui que o STJ, nesse RESP que eu coloquei ali, do relator ministro Luiz Felipe Salomão, é justamente em relação a que, nesse caso, temos que pelo menos um indício de prova, ou seja, embora seja uma relação de consumo, o mínimo, pelo menos um contrato, eu tenho que juntar, eu consumidor, nesse caso específico, não é? Se eu não juntar, eu tenho que informar ao juízo que esta prova está difícil de se demonstrar, né? E daí, com essa demonstração, o juízo inverte, mas terá que dar a oportunidade ao contraditório, oportunidade à parte de provar, no caso do fornecedor. Deu para entender agora? Deu? Eu não sei, doutora Márcia, eu não sei quem ainda está aí, mas quem for assistir gravado, está dando para entender até aqui. Então vamos para o final da live, que eu não quero cansá-los, porque eu sei que está todo mundo já cansado de falar, né, sobre ônus da prova, mas é importantíssimo. Então, esse contraditório oportunidade é a oportunidade do consumidor, do fornecedor, aliás, provar. Porque como essa prova foi difícil para o consumidor, e o consumidor hipossuficiente vulnerável, o juízo inverte, né, a regra que está lá no artigo 373, repito, inciso 1 e 2 do CPC. Quando fala no parágrafo 1º, que a lei é justamente um dos exemplos, é o artigo 6º, inciso 8º do CDC. É justamente essa inversão desse ônus de provar, que até o despacho saneador, ou a decisão saneadora e de organização do processo, essa organização no processo, inclusive em inventário, também tem, né? O juiz organiza o processo. O juiz organiza, eu digo inventário porque não seria, entre aspas, seria uma lide, né? Vamos supor que há um inventário e o rito seria de arrolamento, né? Então, que não há, mas de qualquer forma o juiz organiza, ele pode organizar e aplicar o 357 também. Boa noite quem vai entrando na live, eu vou deixar gravado. Então, esse conteúdo aqui é muito importante que vocês entendam. A inversão do ônus da prova, ela não é automática, mesmo sendo relação de consumo.
ela só será automática se for provado, ou seja, se for de difícil prova, né, de demonstração, aí o juízo inverte esse ônus, mas dará a oportunidade. Então, na verdade, ela passa a ser automática, mas ela não é a princípio automática, correto? É necessária demonstração, no caso concreto, desse ônus de provar, desse encargo, ou a obrigação. Né? Para a maioria, encargo seria o encargo de provar o fato que constitui o direito, que seria a princípio do demandante, correto? Então, vamos parar por aqui, que eu não quero cansá-los mais do que eu já cansei. Olha, então, se alguém tiver alguma dúvida aqui, a doutora Márcia ainda está aí, tá, os que passaram aqui, que vão assistir gravado, eu vou deixar essa live gravada, e querendo, eu na próxima semana ou nas outras semanas eu posso repetir esse conteúdo. Então, meu muito obrigado a todos que assistiram aqui, que estiveram presentes, e aos que vão assistir a live gravada. O meu boa noite e muito obrigado a quem esteve presente aqui. Doutor Dan, doutora Márcia, né? Aqui, armazém das ofertas. Tá. Gratidão é toda minha, doutora Márcia. Muito obrigado e espero que esse conteúdo aqui tenha, de alguma forma, ajudado ou ajudará a vocês num decorrer das suas atuações, respectivas atuações profissionais, seja como causídico, causídica, ou de alguma forma a ciência do direito, nesse caso aqui, o processo civil, ajude em absorver algum conteúdo e aplicação. Eu entendo que, sem entender o mecanismo do Código de Processo Civil, é a maior dificuldade de atuação nos ramos do direito material. É por isso que eu insisto em compartilhar os conteúdos aqui. Um grande abraço e muito obrigado e tenha uma boa noite.